fiquei de falar sobre o poder da voz. Já tem no nosso canal o Grito do Leão, Joilson de Assis. A turma não pegou a grande revelação que tem o Grito do Leão. O Grito do Leão é a voz dos antepassados falando na tua boca. Tem poderes na palavra que vai nas juntas e medulas, diz a Bíblia. A palavra é tão poderosa que ela vai nas suas juntas e medulas. É o poder genético das palavras. Poder genético é poder genético. Então, quando você consegue o poder genético, né? Você fala com a voz dos seus antepassados na sua boca. Os poderes do mundo, eles estão ligados ao genético. Você diz, fulano é poderoso porque ele sabe falar, fulano é poderoso porque ele é bonito, nada disso. É uma unção. A questão do domínio, da política, o domínio, música, essas coisas, está na voz. Você vê um cantor como Fagner, grande cantor, Zé Ramalho, ele parece que eles falam com várias vozes dentro dele. Olha o mistério que eu estou falando. Ele fala com os antepassados, autoridade, unção. Forrai. Entendeu como é a coisa? Mistério da meia-noite. Eu queria ser um peixe para no teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor para te encantar, passar a noite em claro dentro de ti, um peixe para enfeitar de corais tua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar esta loucura dentro de ti, uma noite para unir-nos até o fim, cara a cara, beijo a beijo. Você vê Marrom canta com autoridade. Aquilo é um poder que tem na voz, chamado Grito do Leão. Quanto mais antepassado você tiver na voz, quem pegar pegou, mais autoridade você vai ter. Tem políticos que têm o Grito do Leão, que ele tem uma força genética muito grande nele. E você pode despertar essa força genética na sua voz. Você está entendendo? A minha lei, ó meu rei, você vai ter que cumprir. Sou mulher para fazer o que você quiser. Mas tenha cuidado, obedeça a minha lei, senão vai para a faca. E Então assim, a voz é um grito do leão. O desenho, o Grito do Leão, ele mostra uma realidade espiritual. Quem fez aquele desenho sabe o que está falando. Seria imitar a fala dos parentes, pastor? Mas muito mais do que isso. É autoridade. Quando Cristo falava, ele falava com a autoridade de Moisés, ele falava com a autoridade de Abraão. Tudo que é falado sobre a voz de Cristo diz: se vocês são filhos de Abraão, vocês ouviriam minha voz. As minhas ovelhas ouvirão minha voz. A ovelha escuta a voz do pastor. A sintonia da voz seria, anote aí por favor, o poder genético das palavras. Porque o poder se divide em três. Você nunca ouviu falar isso. Não tem isso no YouTube hoje, dia 13/11/2022. Pode procurar que não tem. Existem 3 tipos de poder na palavra: poder espiritual, poder emocional e poder genético. Por isso que quando você gosta da voz de alguém, você abre a sua alma para esse alguém. Você está entendendo? A voz, garota, como é que vai? A voz, ela não é somente sua. Ela é sua e dos seus parentes. Cristo, Deus, fez o mundo através da voz. Quem é que estava dentro da voz? O Espírito Santo e Jesus. A voz é um mistério misterado. Olha o mistério, Fernandinha. Mistério misterado. É o poder genético e espiritual da voz. E você pode usar. Eu ensino, gente. Ninguém pegou. Vocês que gostam de mistério para mudar a vida. Antigamente é o poder das palavras. Olha, o poder das palavras se divide em 3. Anota aí, por favor. A conversa está tão boa, tão boa. O poder das palavras
se divide em três. Primeiro, é espiritual. Segundo, é emocional, energético. Terceiro, genético. Você fala com a voz do seu avô, do seu bisavô. Love forever, reach tonight. O poder genético, o poder das palavras se divide em três. Anota aí para você não esquecer, por favor. Isso é novo, tá, gente? Deus tem muito o que revelar. A Bíblia não diz: clama a mim e eu te mostrarei coisas grandes e firmes. Isso é firme, velho. Daniel Bastos escreve: poder espiritual, emocional e genético. Você pode controlar a sua voz e despertar os instintos nela. A sua voz vai dar tesão, a sua voz vai dar segurança, a sua voz vai abrir a alma das pessoas. A mulher chegou para mim e disse: pastor, tem um negócio comigo, eu quero dormir, ligo o senhor para ouvir e durmo. Pastor, mas dá um sono, que eu fico escutando o senhor lá longe, dá um sono, dá uma tranquilidade. Logo eu que grito demais, eu grito, eu nunca gritei, tá? Sou teologozão. Mas ela disse: pastor, a sua voz... Aí ela disse o segredo: a sua voz parece com o meu avô. E é? E o senhor também parece com o meu tio. E é? Ou seja, o que ela quis dizer para mim? Diga aí. Sintonia genética. Ela tem uma sintonia genética comigo. Os meus parentes com os parentes dela. KKKK, dá sono mesmo, pastor. A sua voz, tudo que é falado em termos de identificação na Bíblia é voz. Se ouvires a minha voz, abre o teu coração. Coração, voz, coração, voz. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Então a ovelha vai saber a voz do pastor, voz e identificação. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês ouviriam a minha voz. Mas vocês são filhos do diabo e quereis agradá-lo. A voz está relacionada a poder genético. Eita! Por isso que você gosta de Chiquinho, que Chiquinho é um padre que viveu há muito tempo. Primeiro genético, segundo espiritual e o terceiro emocional. Nunca tinha visto falar nisso não, né? Apoiova. Vá dormir hoje pensando nisso. Laralha, furicular. Como é o nome daquela música? Como é o nome? Auricular, é italiana. Tem pessoas que vão à igreja e ficam cochilando, porque abre a alma. A voz de Chiquinho é inconfundível. Oxi! Menina, tá vendo? Tem gente que adora a voz de Chiquinho. Tem gente que, eu não gosto, eu amo. Os gritinhos de Royce de Assis. Ou acaba para gritar. Parece que toma água de chucai. Como utilizar o genético? Gostei, Daniel. Oi, Daniel. Chiquinho é sacerdote, descendente dos grandes sacerdotes do passado. Chiquinho é transcendental. Virgem Maria, tu tá revelando o segredo? Cristina, vou até repetir, tá? Chiquinho é sacerdote. Quem pegar esse mistério. Chiquinho é sacerdote transcendental, de grandes sacerdotes do passado. Chiquinho é transcendental. Por isso que ele fala coisa que ninguém fala, mas tá tudo na briba. Tudo na briba, nas tuas ventas. Aí o cara, é mesmo? E nós faz ao vivo, sem nada. Eu tenho aqui um remédio de oi, para não ficar com o oi vermelho. Eu tenho aqui um relógio, um telefone, aqui. Cadê minhas pedrinhas? Socorro! Acione! Eu não sou místico, tá? Aqui tem capim dourado, e aqui tem um café, tá? Pronto. Jesus falou àqueles da sinagoga que eram os reptilianos. Esses conhecimentos são algo raro. Daniel Basto. Os antepassados de Chiquinho foram se aperfeiçoando até chegar em Chiquinho e revelar mistério para nós. Eita, que arrepiou o cabelo da coluna. Pesado, pesado do bem, né? Tem tanto mistério, gente. Então, por isso que a voz é genética. A criança na barriga da mãe já conhece a voz do pai. Cristo falou: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Se ouvir a minha voz, abre o teu coração, coração, voz, coração, voz, coração, voz, coração, voz. Não é essa questão de ser voz bonita, mas a voz genética. Então, um dominador, um político, às vezes ele tem uma voz que ele desperta em muitas pessoas. Estou dando mistério, tá? Aquela parte. Tá ouvindo, menino? Então, assim,
A voz também desperta amor. Pastor, a voz daquele meu namorado é irritante, então não vai se dar bem com ele. Entendeu? Não é necessário voz bonita. A voz é inconfundível. Os jeitos, trejeitos, né? E outra coisa, né? Por exemplo, na minha família, a minha mãe gostava muito de crianças que falam assim. Ela tem uma amiga que falava assim. E tem primos que falam assim também. Então eu acho um charme, eu me arrepio todinho quando eu encontro uma criança, uma menina, um menino que fala assim. Eu acho bonito. Sim, eu acho bonito. Que fala assim. Eu sou apaixonado pela menina lá de Gurupi, que é sobrinha de Hermenegilda. Ela fala assim. Eu acho tão lindo que se ela pudesse falar o dia todinho, eu ficava só ouvindo. Isso é genético. Eu tenho primos que falam assim, tenho pessoas da família que falam desse jeito, e minha mãe amava isso aí, eu não sei porque eu gosto também. Eu acho bonito. Eu já tive até namorada que falava assim, ela falava assim, eu ficava todo arrepiado. Então assim, as vozes são genéticas, tá? Então, olha, vamos ver a palavra, bora? A Bíblia diz que a palavra é poderosa para separar juntas e medulas. E juntas e medulas é o quê? É a parte material. As palavras entram dentro de você. Então tem pessoas que o jeito de falar, a voz, ela entra, penetra no seu coração, nas suas juntas e medulas. A Bíblia, está tudo na Bíblia. Ou seja, por que às vezes você gosta de uma pessoa? Porque tem alguma sintonia genética com essa pessoa. Isso acontece demais. O cara diz, pastor, você parece com meu avô, pastor, você parece com meu tio. Aí eu falo, seu tio era muito bonito, seu avô era muito bonito. Pastor, você parece com meu pai, a voz tal, porque é uma sintonia genética. A soletra, por favor. GG, Nené, Cacá, entendeu? Palavras geram vida e morte. Está na Bíblia. Tem voz que passa paz. Olha, Sula. O Senhor, pastor, lembra meu pai. Olha, Esther Lima, tá vendo? Eu lembro o pai dela. Então, deve ter alguma coisa genética. Por isso que ela está me escutando até essa hora, há mais de 2 horas conversando, e ela está aqui escutando. Usar a voz, autoridade. Usando a voz de autoridade, autoridade. Olha, Samuel diz, pastor, a sua voz parece com a do meu tio. Sintonia genética. Você sabe o que é sintonia genética? É aquele cara que é um abestalhado, não é nada. De repente ele sai, bota ele numa rádio, aí tem milhões de pessoas escutando ele. O cara não é nada, vai se candidata, vira sintonia genética. O poder político e o poder está muito na voz. Ou seja, aquilo mexe com as pessoas. Porque mexe nas juntas e medulas. Vai lá para dentro do seu âmago e mexe com você, com seu avô, com seu bisavô. Então, o poder das palavras se subdivide em 3. É uma voz e uma frequência, pastor. Sim, é uma voz e uma frequência. Por isso que tem gente que você não tem sintonia, pode tentar agradar, pode ser bonitinho, mas você não tem sintonia com aquela pessoa. Está entendendo? Mas tem outro que você tem sintonia. E essa sintonia é genética. O poder das palavras é espiritual. O poder das palavras é espiritual. O poder das palavras é emocional, energética. E o poder das palavras é espiritual, emocional, energias e genética. Entendeu? Os gagos ficam em qual área, pastor? O gago é uma pessoa que tem medo de falar. Né? É um distúrbio. Um distúrbio, mas é o seguinte, é como se, vamos dizer que os seus parentes não estão dentro de você, sim ou não? Aí você escolhe qual o parente que vai falar na sua boca. Por isso que tem pessoas que mudam a voz. Até criança muda a voz. A criança vai falar com um gatinho, faz... Aí com um cachorro, para cada animal tem uma voz a criança. Eu vejo isso nos meus filhos.
Samuel de 4 anos, fica tudo com a gata. Com passarinho já é outra coisa. Então, a voz, ela transmite recados genéticos. Entendeu? Ela ordena. Por isso que a pessoa diz, fulano quer calar a voz de cicrano. Não é porque ele fala bonito ou tem eloquência, que isso também é importante. Mas existe algo genético que mexe nas suas juntas e medulas. E tem como ativar. E como é que ativa, pastor? Do mesmo jeito que ativa a raiz. Como ativar, como desentupir suas raízes. Vamos dizer que você seja uma árvore. A sua boca é o seu universo. O poder da vida e da morte está na língua. Ei, quem falou? Ei, teu nome é Ei? Teu nome é Ei? Ei! Para pensar, velho. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está nas palavras. Muitas doenças, a pessoa que só vive pensando em doença acaba adoecendo. O diabo quer que você fale direto. Olha, eu estou até com raiva de televisão. Porque quando terminou agora o negócio, já começou outro. Os caras só falam em coisa ruim, por quê? Para provocar. Né? Essa semana era uma velhinha de 80 e tantos anos, que teve não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Fizeram um bicho tão grande. Será que é? Será que é susto? O diabo quer que você fale. A Bíblia diz que o diabo catuca a tua língua. E catuca a minha também. Na hora da raiva, a gente senta o cacete. Ordena geneticamente. Eu tratei de uma mulher que a mãe chamava ela de seca. Mulher seca. E ela não conseguia engravidar. Ela casou, mas não conseguia engravidar. E a mãe chamava ela de seca, mas ela não tinha me dito ainda essa questão. Aí ela foi para um médico, e o médico disse que tem que ter uma babinha no útero e uma babinha nas trompas. E a babinha tem que ter 0, não sei o que lá, não sei o que lá. E a babinha dela era bem pouquinha. Então o óvulo quase não escorregava, ela tinha dores horríveis nas trompas. Quem é que já viu esse negócio da babinha? Ou seja, a palavra da mãe secou ela, velho. E as irmãs tudo tem filho. E ela não tem. Aí o médico disse, tá tudo normal, as trompas estão normal, os óvulos estão normal, o tonhão está normal, o útero está normal, não tem endometriose, não tem nada. É porque a mulher tem, como fosse a língua, ela tem uma babinha no útero e nas trompas. Essa babinha é 0,2-3%. E essa babinha é quem faz o óvulo colar. Como fosse uma aguinha, como fosse uma pitomba. Não tem a pitomba? Mesmo jeito, só que o útero é para dentro, né? A pitomba é para fora. Quem conhece uma pitomba? A pitomba não tem aquela carninha? A mulher tem que ter isso. Você estuda genética, pode dar uma olhadinha na internet. Tá entendendo? A mãe secou a filha. Poder físico, gente. A mãe falava que ela era seca. E ela secou. Aí você usa uma pomadinha, um lubrificantezinho, ó. Tem um lubrificante especial para isso, sabia? Tem mulher que não engravida porque tá faltando a babinha. Né? A babinha. E a mulher que aí o esperma não consegue andar dentro dela, o óvulo tem muita dificuldade, ela sente muita dor, porque o óvulo demora a sair, a menstruação atrasa muito, entendeu? Então a língua tem poder genético, capaz de mudar o curso natural das coisas. O curso natural que essa mulher é engravidar na primeira. Mas a mãe, usada pelo diabo, dizia que a filha era seca. Ela disse, pastor, transo que eu fofoco, perdeu o juízo. Meu marido é lápis, e não engravida, pastor, de cabeça para baixo, para cima, pendurado nos caibos. Eita! Até que um médico bem sábio disse, o seu útero está precisando de uma babinha. E você está sem baba, e você é nova. Então tem um lubrificante especial para isto. Então bota o lubrificantezinho lá, pá! Engravidou. A mãe sentenciou a filha, né? Tu vai ficar um aleijado, ei doente, tá? Você tá mexendo na genética da pessoa, tá mandando ele ficar doente, tá mandando ele ficar deficiente. Você tá entendendo o que eu tô falando? É como se fosse um rio, os peixes nadarem e se reproduzirem. Sim, exato. O esperma ele precisa do esperma, do líquido chamado prostático, e precisa da babinha da mulher, que ela baba 3 dias por mês.
Aí ela aumenta essa baba em 10 vezes, né? Aí tem mulher que não baba. Entendeu como é a coisa? Então, às vezes falta de vitamina, às vezes tem explicação humana, né? Falta de vitamina, questão hormonal, tal. Uma guria de 25, uma guria de 20 e poucos anos, hoje tocou nela, ela é o chuveiro. Então, o que estava vendo? A boca da mãe, a praga, secou a menina. Você está entendendo? E às vezes a pessoa joga praga em si mesmo. Fica dizendo que se não for assim, fica cego, não sei o que lá. Fica cego mesmo. Aí depois o cara tá com catarata, tá com outros problemas e não sabe que saiu da própria boca dele. Você está entendendo? Eu conheço pessoas que ficaram cegas. Você conversa com ele 10 minutos e ele diz, se não for assim eu cego, se não for assim eu cego. Para que dizer isso, velho? A gente não tem certeza de nada, mas está amaldiçoando a si mesmo. Então, o poder das palavras, ele abrange a genética. E existe o grito do leão. Quando o brado do leão, o grito do leão no desenho, ele grita. Quando eu vi aquele desenho a primeira vez, eu quase caí da cadeira. Eu disse, olha, o cara sabe, velho. É um mistério. Só que ele conta e ninguém percebe. O pai estava para morrer, chamou o leãozinho e disse, deu grito, que acorda os antepassados. Grito, acorda os antepassados. Aí ele fazia miau, miau. Aí o velho... Aí apareceu um bocado de leão no céu. Aí agora vai você? Aí, miau, miau. Não conseguia dar o grito do leão. Isso foi o primeiro desenho, né? Aí as hienas atacaram, pegaram todo mundo, as hienas iam matar todo mundo. O pai morreu, foi para o céu, ficou lá no céu. E o leão grita. Aí o leão, miau, miau. As hienas, vamos matar você. Aí quando ele deu aquele grito, aí apareceu os leões no céu gritando. É desse jeito, gente. Quando Cristo falava, Abraão falava, Moisés falava, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me ouviriam, porque a minha voz é de Abraão. Você entendendo? Você pode falar com a voz do seu avô, do seu bisavô. Tem gente que nasce até com voz estrangeira. Eu conheço brasileiros que parecem que são europeus. E eles têm jeito de europeu, olho azul, tal. Tem um amigo meu que os caras dele é de que país? É aqui do mesmo do Brasil. Mas ele fala com sotaque, tal. A genética, a voz que você fala, ele tem um poder genético, é uma comunicação transcendental com seus ouvidos, ele entra na sua carne e vai lá nas juntas e medulas, segundo a própria Bíblia. Então, vamos dizer que eu tenha 10 parentes padres. Quando eu falo com esses 10 parentes padres, você se arrepia no centro. Você está entendendo? Aquelas 10 vozes. Como é a voz de Deus? Me diga aí. Como é a voz de Deus? Voz de muitas águas, como se fosse muitas pessoas falando. Voz de muitas águas, como fosse pessoas falando. Voz de muitas águas, como se fosse de muitas pessoas falando. Tem até Deus no plural, que é Elohim. É Deus no plural. Tem Deus no singular e tem Deus no plural. O Deus no plural, que os judeus adoram um Deus só, mas tem um Deus no plural, significa que ele fala em nome de 3. Quando Deus fala com voz de muitas águas, significa autoridade. É o mistério da voz agora revelado. Que maravilha! Mas eu tinha revelado antes. Falei, mistério do leão, grito do leão, mistério do leão. Todo mundo grito do leão. Você está entendendo? Eu tenho ascendentes de índio, italiano, português e negro. Amém. Você procura os melhores no seu DNA, desentope que você fala com a voz dele. Mistério misterado, Fernandinha. Eu tenho sotaque do nordestino. Já morei no Maranhão, Guajará, Mirim. Mas eu não estou falando isso. Eu estou falando que você tem todos os antepassados dentro de você. Você pode falar como César. Grande céu, salve César. Sionhão. Vai, Sionhão. Sionhão é meu gatinho, eu estou sabido. Então, assim, você pode falar, vamos dizer, eu quero poder político. Então, eu vou procurar um político na minha raiz.
E é? É. Nhau, nhau, nhau. Vou para Roma. Nhau, nhau. Ah, Roma não dá certo não, eu vou para a Alemanha. Nhau, nhau. Ordem, beleza! Obeide! Dolorado! Eita! Mesmo aquele cara que eu vi lá no Jalapão, tá lembrado do sacerdotão lá que eu vi no Jalapão? O tridente, uma bola amarela no tridente, né? Não era um tridente, era um pau com uma joia amarela no pau e os Enubes obedecendo a ele, né? Eu vou imitar a voz dele. Eu vi ele no Morro do Sereno, lá perto de Léo do Jalapão. Aí você pode pegar uma moeda também, fazer isso com a moeda. Olha o mistério, quem pegar pegou. Então assim, eu vou me lembrar dele, que eu fui lá no Morro do Sereno e vi ele. A pedra abria uma caverna que vai bater lá no Antigo Egito. Então deve ter uma ligação entre o Antigo Egito e o Jalapão. Eu estou falando isso há mais de ano. Tomara que um dia alguém se lembre do que eu estou falando, quando descobrirem coisas do Antigo Egito no Jalapa. Quem está falando é Joilson de Assis, tá? E Chiquinhos, ó. Então eu vou imitar a voz dele, que ele apareceu para mim lá no Morro do Sereno, tá? Ele é um territorial, um sacerdote. Arde 10, Yare Rebalas, Daranja Relebaratares, Arredba de Bares, Arriara, Arredbares, Arredbara, Darrelibre Barra, Arreda, Parlelebe. O que é que você falou? Você sabe falar inglês? Sei não. É por isso que você não sabe. Nem eu sei. Eu sei que ele falou, eu ouvi. Decorei algumas falas dele, mas não sei o que é, né? Como desenhos que eu faço, que eu não sei que desenhos são esses, né? Letras que eu faço, que eu não sei que letras são essas. Eu vou mostrar a vocês aqui amanhã. Vocês me lembram para mostrar? Sim ou não? Sim ou não? Né? Então assim, você desentope essa raiz. Aí quando você fala aí você vai, ó, desentupindo a raiz. Arrebei! Por isso que tem vendedor que faz de tudo, só falta se lascar e não vende. E tem outro que diz, aí, meu irmão, como é que vai? O cara compra até as calças dele. Rapaz, essas calças que eu uso é muito boa. É poder de persuasão, pastor? Não, é poder genético. Por isso que tem gente que, mesmo preso, domina mais do que você domina sua mulher. Ele domina os bandidões do mundo inteiro. Poder genético. Esse poder genético pode ser usado para o bem, pode ser usado para o mal. Olha o mistério misterado. Olha o mistério misterado. Nós todos já nascemos com a genética. Muitos desenvolvem e outros não. Agora, os que desenvolvem, vamos dizer que tem um pastor que é de família de padre, de família de... É como Sionão. Sionão, eu acho que ele é da família de Tutankhamon. Sionão é meu gatinho, ele é tão sabido. Então, vamos dizer que um cara da família de Tutankhamon nasce família hoje, nasce no dia hoje. Aí ele bota uma igreja, ele bota um clube e o povo obedece a ele. Tá entendendo? E existe forma da gente ressuscitar isso. A voz de Abraão, na fé de Abraão, eu fiz o meu escudo. Então podemos ter a voz de Abraão. Entendeu? Sim ou não é meu gatinho. Ele é tão sabido. Tem uma força de guerreiros de meus antepassados. Então use. Cariris também. Eu tenho cariris no meu sangue. Índios cariris. Tem que ter cuidado com índios cariris. Índios cariris eram bravos. Morreram e não se entregaram. O que sobrou ficou depressivo. Os índios cariris tinham muitos dons. Ele tinha muito a ver com chinês, os índios cariris. Eu estou dando essa teoria agora, hoje, dia 13/11, mas tem um livro chamado Continente Adâmico e tem outros livros que mostram que os índios cariris tinham ligações fortes com os chineses. Já os ariús, potiguaras, tabajaras, com judeus. Então assim, já vi pessoas nas feiras vendendo com a voz, basta ele falar alto e o povo compra. Sim, voz genética. Família de mascate do passado. Nós não podemos fugir do passado. Eu tenho alguém aí que está me assistindo que não tem umbigo? Se você não tiver umbigo, então você pode fugir do seu passado. Pode.
Agora, se você tem um umbigo aí no meio do bucho, você não pode fugir do passado. Você tem que usar o passado para o bem. Você está entendendo? E aí, onde está? O cara se torna amigo de um mala. O mala tem a voz do antepassado que veio nas caravelas de Portugal ou de outro país, e ele vai despertar em você a voz dele. Aí você se torna amigo de um doutor, de um homem de Deus, alguma coisa assim que leva você para Deus. As más conversações corrompem os bons costumes. Por quê? Porque desperta a genética. Você é tão direitinha, tão certinha, aí arruma uma menina toda desmantelada, começa a falar com você. Já beijei 3. E tu? Só meio. Foi? Já beijei 3 de uma vez só. Vai despertando, catucando. Por isso que a Bíblia diz, as más conversações. Rapaz, já matei 5. Já. Eu tenho 2 revólveres e 2 pistolas. E tu? Então aquilo vai, catucando a pessoa. E a genética aparece. Os grandes líderes do mundo são representações do passado. Inclusive na internet. Os caras parecem muito com gente do passado. Você está entendendo? Então, se você conseguir desentupir a raiz do passado, você vai ter à sua disposição a maior biblioteca que existe no mundo, que é dentro de você. Juninho! Quantas pessoas viveram antes de você? Vamos lá. Você, seu pai, sua mãe, seus avós, tataravós, bisavós, bratavós. Quantas pessoas existiram de você até Adonso e Eva? Quantos? Você tem todos eles dentro de você. Todos. Agora, se não desenvolve, é com você, né? Aqui no Brasil temos muitos descendentes de israelitas, sim, que foram espalhados, sim, inclusive antes do descobrimento do Brasil. Na carne é mais de 16, não entendi. Nossa, muita gente. Quantas pessoas, quantas mulheres, quantos homens existiram antes de você? Você acha que essa turma morreu e você nasceu do nada? Você é uma bolha? Você é a ponta deles. Eles existem dentro de você. A carne dos homens é uma, a Bíblia fala. Então você tem dentro de você um despertar de genética muito forte. A carne tem mais de 16 mil anos. Sim. Obrigado, Daniel. A sua carne, ela tem mais de 16 mil anos, que ela é meio safadinha, tá? Cuidado. Mas aí, é porque ela é dela mesmo, né? Então, assim, a história continua. Exato, Genilson. Exato. A história continua. Se as más conversações levam para o buraco, as boas conversações fazem voar. Gostei demais, Brunão. Tu tá um filósofo. Brunão, valeu, Bruno. A carne é uma só. Nasce gente, morre gente, mas o DNA continua. É a rama. Às vezes o amigo do seu pai, o amigo do meu pai, somos eternos. Queira ou não, de uma forma ou de outra, a carne continua, né? Morre. Minha mãe morreu, minha veinha. Eu vou lá, fico olhando lá para a cova. Ai, que saudade. Mas ela não morreu totalmente. Ela está em mim. Eu sou um pedaço dela. É ou não é? Eu sou um pedaço do meu pai. É ou não é? Eu sou um pedaço do meu avô, pedaço do meu tataravô, pedaço do não sei o que lá, pedaço do não sei o que lá, pedaço do não sei o que lá. E esses pedaços, ela tem genética. Então o poder das palavras vai e desperta a genética. Aí onde está a ou seja, dição é palavra, a maldição, a má palavra, e a bendição, a palavra bendita. Vai para o original grego da Baixa da Égua? Original grego, maldição vem de palavras ditas má, e bendição, palavras ditas boa. As bendição provoca tudo de bom em você, e as maldições, tudo de ruim em você. Quando Jacó foi abençoado, tudo de bom aconteceu na vida de Jacó. Quando Jabés foi amaldiçoado pela mãe porque nasceu, o único pecado dele foi porque nasceu, então ele emperrou na vida. Ou seja, a adição, má ou boa, faz a diferença. Entendeu o estudo, gente? Eu vou falar em inglês para ficar chique. Rachel, acabou de não, acaba falando assim. Eu falo do jeito que eu posso e do jeito que eu sei. E você sabe que é profundo. Descendentes de Abraão.
Todos nós somos descendentes de Abraão. Cristo era descendente de Abraão. Na verdade, todos nós somos descendentes de uma torre só, que é Adão e Eva. Como desenvolver nossos antepassados? Veja aí o vídeo, como desentupir o DNA, Joilson de Assis. Eu entrego o jogo, gente. Você quer mudar a sua vida e não quer se esforçar? O que eu devo fazer para mudar a minha vida? Assista como desentupir o DNA. São técnicas simples que você pode desenvolver. Por isso que tem pastor. Eu conheço pastor que faz 40 anos que está no sítio. Ele tem uns 30 membros. Umas velhinhas, uns velhinhos. Eu conheço pastor que em 40 anos ele conquistou o mundo. Bilhões de dólares, poder, força. Ou Deus é com um e não é com o outro, ou existe uma geneca no meio. Você está entendendo? Viagem astral, DNA, viagem ao passado. Você quer mudar? Viagem para o passado. Buscar a parte boa, é claro. A gente já tem os problemas de nós, a gente não quer problema de ninguém. A gente quer solução. Por exemplo, você é uma vendedora. Então você tem que concentrar nos seus antepassados vendedores. Você é um pastor, então eu tenho que me concentrar em padre, em pastor. Nós só sonhei com padre. Foi padrinho de um lado, padrinho de outro. Foi. Buscar a parte boa dos nossos antepassados. É o grito do leão. Aí você vai falar, entendeu como é a coisa? Não é questão de voz bonita, não é questão de ser eloquente, educadinho, nada disso. É uma vibração. Deu seu grito do leão? Deu seu grito da leoa? Tá tudo dentro de você, gente. A tua fé te salvou, disse Cristo. Cristo não disse, eu salvei você, eu sou o cara. Não, ele disse, tua fé te salvou. Na verdade, existe coisa dentro da gente que pode salvar a gente mesmo. Cristo nunca mentiu para ninguém. Se você tem fé que você pode mudar, você muda. Se você não tem fé, você não muda nunca. Você pode ser crente, católico, espírita, judeu. Você está entendendo? Você pode mudar mesmo no meio do deserto. Existe uma voz que grita. Existe uma voz que grita. Não tem a música, né? Isso eu me arrepio com cantores. Cantores que têm a mesma ordem genética na voz. Olha, tem aquela Gal, né? E tem aquela outra que canta: quando encontrei você, verdadeiramente não sei se eu mereço você. Como é o nome? Clama no deserto. Voz que clama no deserto. Genético, né? Vamos viver 10 anos em um. Sim! Sim! Em nome de Jesus. Vamos mandar suas cartas, gente. Cadê as cartas, hein? Vamos fazer a carta. Aquela cantora tem a mesma sintonia da outra. E eu pensei que era parente ou filha, mas não é. Ela tem os braços iguais, o nariz igual e a voz igual. Como é o nome daquela cantora? Eu encontrei você. Montes, né? Marina Montes, cantora fenomenal, né? Ela tem a mesma voz, o timbre de voz, o jeito, até o jeito de andar, parecido com aquela outra. É Gal? Meu nome é Gal? Não, é aquela que tem o cabelão do mesmo jeito dela, né? Quem que me ajuda aí? Não é Gal, não. Gal morreu nessa semana, né? Meus pêsames. O nome, como é o nome da outra? Marina Montes e Marisa Montes, né? Cantora fenomenal. Ela parece com quem? Deixa eu ver aqui. Eu esqueci o nome da outra. A outra é muito, muito famosa. Marisa Montes. Quando a gente fala assim, a gente fala de bem, tá? Parece com a cantora. Elas parecem espanholas, por causa do nariz, da envergadura. Ainda bem que eu encontrei você. Como é o nome da outra cantora? Que ela é a cara da outra, né? Se alguém não me lembrar, Maria Bethânia, né? Ela parece com Maria Bethânia. Se ela fosse filha de Maria Bethânia, ela não seria tão parecida, o jeito, né? O mesmo timbre de voz de Gal. Peraí, ela é com Gal ou com Maria Bethânia? Eu não entendi mais nada. Eu tenho que decorar os nomes, tenho que tomar remédio de memória. É Maria Bethânia, com Maria Bethânia, pastor. Então, assim, aquela voz fininha, né? Chamada tenor, né?
Uma mulher que tem um poder genético muito grande. Bem, uma diz que é com Gal, outra diz que Maria Bethânia é com Gal, né? Bem, depois eu digo isso aí. Então, assim, a questão, né? Aquela cantora que cantou, né? Aquela cantora que cantou com aquele cara do grupo Kiss, aquela gordinha linda, que tem uma voz maravilhosa, voz né? Voz de anjo, poder genético. Aquele cantor de ópera, Pavarotti, aquilo, ele tem a voz dos herodianos, tá entendendo? A voz de Herodes. Tem aquele também que é deficiente visual, né? E tem o nosso José Galiza, que tem uma voz maravilhosa, né? Pastor, já fiz mais de 10 cartas e não consigo enviar. Vença isso aí, vença e envie. Isso acontece com muita gente, né? Então, assim, esses cantores brasileiros têm Alceu Valença. Alceu Valença tem uma voz mística, uma voz assim... Eu adoro a voz de Alceu Valença, aquele Fagner, né? Aquele garçom, nessa mesa de bar, a voz, eu estou falando voz, timbre, né? É chamada a força genética das palavras. A minha genética em termos de arte não me favoreceu. Então você tem que procurar uma pessoa que fale, né? Porque a questão do idioma, por isso que para um povo dominar outro, eles proíbem o idioma natural e implantam o idioma deles. Que no momento que você implanta um idioma, você cancela várias situações, vários líderes espirituais. Por isso que, se você quiser pegar a força genética dos judeus, estuda hebraico. Quer pegar a força genética dos alemães, estuda alemão, pegue coisa alemão. Como desentupir sua raiz, veja aí, né? Tem cantor também que ele não tem voz boa, mas ele tem uma genética boa. Então as pessoas gostam da voz dele, mesmo sendo feia. Você está entendendo? Isso em vários lugares do mundo. É a genética, tá? É a genética. E tem vozes que parecem com o do nosso pai, da nossa mãe, a gente não sabe de onde vem essa voz, mas a gente gosta de ouvir. Não é porque é bonita, grossa, não, é o timbre. O timbre. Aí esse timbre, me diga uma coisa, tá na meia, quando você toca um sino, o outro não vibra? Quando você pega uma corda de um violão, vamos dizer a quarta corda do violão, e você pum, quem é que treme? A outra quarta corda do outro violão. Você pega a primeira corda do violão, vai pim, que é bem fininha, né? Pim, pim. A primeira corda do outro violão treme. Sabe por que quando você toca a primeira corda do violão, a outra corda treme? Sintonia. Sintonia genética. Então a voz age do mesmo jeito. Se você é ovelha, você escuta a voz do pastor. Mas se você é lobo, você não vai escutar. Você é serpente, não vai escutar. Você vai dizer, são lé, são idiota. Cristo não falou, você não escuta a minha voz porque vocês são filhos do diabo. Se você fosse filho de Deus, vocês ouviam. Cristo é mentiroso ou verdadeiro? Mas a palavra de Deus ninguém resiste. Eles resistiram porque não é a mesma sintonia. Então você pega uma harpa, pega um instrumento de corda daquele antigo, aí você pega a primeira corda do violão e faz pim, fica com força, pim, aí a primeira corda do outro violão treme. Ela faz isso direto na igreja. Aí você vai pão, pão, aí a outra faz. Isso o que é, gente? É sintonia genética. Então, se você gosta de ouvir gente errada, é porque você é errado. Se você gosta de mistério, você gosta do mistério misterado, é porque você é mistério. Você gosta de coisas místicas? Bem, eu gosto, mas eu não sou místico. E é mesmo? É. Virgem Maria? Você não é místico não? Eu não. Eu sou teólicozão. E é. Então, assim, eles não escutavam Jesus porque eles não eram da genética de Jesus. Eles não eram filhos de Abraão. Sintonia genética, mesma frequência genética. É meio místico, Então, assim,
Pastor, você me quer dizer que sonhar com a escola não tem cadeira na sala para mim, todos sentados, apenas eu em pé. Ah, legal. Peraí que eu vou falar com você sobre esse sonho, né? Peraí, vou terminar agora. Poder frequencial das palavras. Decorem e usem, por favor. Usem para mudar a sua vida, a vida da sua mãe, do seu pai. Usa para ganhar dinheiro. Usa para fazer a obra. Usa para o bem. É o poder das palavras. Primeira, frequência espiritual. Segunda, frequência emocional. Terceira, frequência material, genética. Genética. É como o grilo que atrai a grila, só com o grito dele. Cri, cri. A grila cru, cru, cri, cri, cru. Entendeu? É uma frequência. Então, essa frequência genética. Alguém pode despertar em você desejos de orar, desejos de evoluir, e alguém pode despertar em você desejos de morte. Eu fui falar com uma pessoa, posso falar com o senhor, pastor? Eu digo, pode. Quando eu cheguei perto dela, eu me arrepiei todinha. Ela falou, pastor, eu estou tão triste que... Aí eu pensei, porque ela estava triste, né? Então, oramos, tal. Mas na outra semana, conversando com ela, eu fui ao centro, aí eu fui comprar, aí tal, né? Eu notei que a frequência daquela pessoa estava muito baixa. Eu disse, você não vai falar assim. Não estou querendo ensinar você vai falar um positivo, você vai falar, vai subir o tom. Você está falando assim. O tom está muito baixo. Aumenta esse tom. Eu vou para a rua comprar café para tomar com a Madame Alcione. Bota fogo, velho, bota sal. Eu vou pro centro comprar café. Você sabe que tá difícil. Aí eu vou tomar. Gente do céu, acabou. Ou seja, o cara tá vibrando lá baixo. Por que o passarinho, quando canta, atrai você? Porque ele canta alto. Como é que o passarinho atrai passarinho? Cantando e dançando. Não é que as coisas da terra vibram baixo. Ao contrário, o diabo vibra alto. Acaba de morrer é bom. Eita, que morrer é gostoso demais, velho. Você tira para aqueles filmes, cadáveres, monstros, enguias, polvo, comendo tapuru, vampiros, monstros. E as gurias amam aqueles filmes. O demônio, ele sabe usar vibração. Se o demônio for dizer para uma pessoa que ele ama, ele vai dizer, eu te amo. Ele vai, eu te amo. Eita, que eu amo demais. Ai, que amo. Ele vai vibrar alto para atrair você. Tudo que vibra atrai. Por isso que se a mulher se balançar, ela atrai. Tudo que balança atrai, tudo que vibra atrai. Você quer chamar a atenção para o seu comércio? Bota uma bandeirinha balançando, todo mundo vai olhar. Então o demônio é esperto, o demônio vai dizer, vamos para o inferno. Lá é muito bom. A sua alma ficará presa na eternidade. Não desiste não. Ele diz, vamos para o inferno, lá é bom demais, cheio de mulher, cheio de homem, vamos ficar lá na eternidade, longe de Deus, Deus é que é mal, vamos, é bom demais, é só o dia todo, é você no churrasquinho o dia todo, se você é um churrasco, tá? É churrasquinho de gato todo dia, velho, tem uma mulher lá, tem uns tonhão lá, vamos fazer bacanal, é isso mesmo, é bom demais, velho, acabou, vou pro inferno, ai que coisa boa, vou pro inferno, porque ele vibrou alto. O demônio sabe fazer as coisas, e ele só não consegue porque o Espírito Santo não deixa, não a gente caia na dele, tá entendendo? O demônio fala de amor, eu vou amar vocês, vou defender vocês, e a turma acredita, entendeu? A turma acredita, vou defender vocês, o que é defender? É defender no original grego, defender, e a turma acredita.
Vocês vão, não vou nem dizer, deixa pra lá, então, o que pode fazer, né? Pois é, que Deus te abençoe e te guarde. Aprendeu o mistério? Coloque aí, as 3 áreas do poder das palavras. Você nunca ouviu falar nisso não, né? Põe uva. Ao deitar na sua cama, pense no que eu estou falando. Será que o que eu estou falando é uma lelê, zezé e irará? Ou é algo muito profundo? Deus se manifesta com roupagens simples. Nem sempre Deus vai de gravata e paletó. Às vezes Deus vai como jardineiro, porque Ele quer ver se você realmente é humilde para receber as palavras. Entendeu? Então são as 3 áreas do poder das palavras. Veja aí e use. Use e abuse para o bem, para Deus, para as coisas boas.